Boa noite, meus queridos e queridas, para todos os ouvintes, do Brasil, Japão e afins que nos escutam. Seguimos aqui então, com a nossa parte 2 da entrevista com a Pimi Nakano. Se você ainda não ouviu a primeira parte, confira, em todos os agregadores, inclusive no próprio YouTube, estamos em todos os lugares do planeta disponíveis aí. Bom, como vocês sabem, ao meu lado, como sempre, está o Regis Pessolano. Estamos aí, na nossa saga de comemoração de 5 anos, do Mussub Podcast, e trouxemos a vocês, a Pimen, que é a pessoa mais icônica aqui desse podcast, que é quem já atravessou as mais variadas áreas de conhecimento e que, sempre traz uma novidade para a gente. Mas assim, continuando, eu vou deixar o Regis puxar essa segunda parte aqui, para dar continuidade aí nessa entrevista com a Pimen Nakam. Primeiramente, a gente tinha comentado que agora a Pimi vai falar um pouco pra gente sobre algumas atividades que ela passa para os pacientes dela e tudo mais. Só que antes eu quero seguir uma coisa que tem tudo a ver com o nome, os títulos dos episódios e as ideias, que foi uma frase que no nosso bate-papo antes de começar a entrevista, a Pimen falou, e eu vou falar aqui, eu gostaria que ela aprofundasse um pouco pra gente, que é: propósito é o que arde em seu coração, ajuda os outros e tem a ver com a sua história. Ô Pimen, você pode explicar um pouco pra gente, assim, abrir um pouco pra gente o que que essa frase significa, o que significa esse propósito? Claro, gente. Primeiramente, boa noite. Regis e Edgar, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. E olha só, muita gente ela acha que o propósito é uma coisa muito utópica, né? Muito assim grandiosa e que é divina e que vai assim, você vai virar um monge, né? Todo mundo acha que propósito é uma coisa muito grande nesse sentido, mas na verdade não necessariamente. O propósito, se você que está ouvindo, você não sabe, você não descobriu seu propósito, fica tranquilo que um dia ele vai ser revelado para você, tá? E o que que é o propósito na minha visão, tá? Minha visão particular. Propósito é uma coisa que arde o seu coração, que ajuda os outros e tem a ver com a sua história. O que que isso significa? Eu vou dar um exemplo, né? O meu propósito é ajudar as pessoas a terem uma transformação verdadeira, a renascerem das cinzas. Então, o que que arde no meu coração? É ajudar as pessoas. E por que que eu ajudo o outro? Porque eu ajudo as pessoas a saírem do buraco que eu tava, né? Não somente da depressão, mas tanto de fobias, vícios, crises de ansiedade, crises de pânico, né? Compulsão. Então, assim, eu ajudo as pessoas a realmente terem uma transformação. E tem a ver com a minha história, porque eu tive 15 anos de depressão crônica. Eu tive 15 anos de depressão crônica para conseguir entender o que que essas pessoas passam e como que eu verdadeiramente posso ajudar essas pessoas, né. Então tem, por exemplo, eu atendi muitas pessoas já que foram para diversas terapias, inclusive outros hipnoterapeutas, e vieram para mim falando que não ajudou em nada, não adiantou nada, que tá igual. Por quê? Qual que é a diferença? Porque, primeiro, o meu método ele é único, ele se chama método Fênix. E segundo, que eu sei como ajudar as pessoas, porque eu passei exatamente pela mesma coisa. Então não adianta ir procurar ajuda com uma pessoa que não sabe o que que é o que está passando. A pessoa lá vai seguir protocolos. E não é isso que a gente faz aqui. O método Fênix ele é personalizado para você, para sua história, para sua necessidade. Porque depois que eu descobri esse meu propósito, eu me aprofundei muito, né, em, em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, eu fiz diversos cursos e treinamentos. E eu acabei me tornando uma especialista em mentalidade e gestão emocional. Então, assim, o seu propósito, ele não precisa ser uma coisa muito grandiosa. Se você, por exemplo, é editor de vídeo, seu propósito pode ser ajudar as pessoas a transmitirem uma ideia através de um vídeo foda pro mundo. Cara, isso arde seu coração? Check. Ajuda os outros? Check. Tem a ver com a sua história? Check. Entendeu? Uhum. Para mim, propósito é mais simples do que vocês imaginam. É muito mais, interno
do que divino, sabe? Muito. As pessoas elas colocam um peso gigantesco nisso, no que é o propósito. Ai, porque eu vou virar o Buda. Não, gente. É só esses 3 itens. Pra mim, tá? E pra Uhum. mim isso funciona demais. Eu acho que esse é o ponto de inflexão. É interessante a gente ver isso, né? Porque a gente sempre fica com aquela ideia de que propósito é algo muito fora da nossa realidade. Ah, não, porque eu tenho que fazer algo muito grande para marcar o mundo. Cara, você marca o mundo marcando as pessoas à sua volta. Você marca o mundo fazendo aquilo que tá dentro de você aí para ficar feliz. Eu e o Edgar, a gente começou metendo o pau na comunidade Linux e a gente encontrou o nosso propósito fazendo isso. É foda, né? É foda, cara. Então é interessante que a gente tá comemorando 5 anos de Musubi e a gente tá falando de propósito, né? Eu até falei isso várias vezes pro Edgar. Gente, esses dias eu até mandei uma mensagem pro Edgar. Vou até comentar que eu vou me explanar, né? Eu até mandei uma mensagem pro Edgar agradecendo por tudo, né? Porque esse projeto é uma coisa que eu realmente amo de paixão. E parecia aquelas mensagens de gente bêbada, sabe? Que liga pra você 3 horas da manhã. Eu te amo, cara. Tava daquele jeito a mensagem. E justamente para agradecer tudo isso aqui, né? Todo esse projeto que a gente faz, porque para mim isso aqui tem a ver com o meu propósito. Eu acho que isso aqui, compartilhar essas informações, né? Então, nessas últimas semanas a gente tava falando de jogo, e a gente vai falar mais de jogo mais pra frente, aí, de computador, de outras coisas aí, que também tem a ver com o Musubi. E a gente sempre traz essas coisas que geram essas conexões, conectam a gente. O que dá para agregar nessa conversa? A gente sempre cria alguma coisa para agregar, que esse é o propósito aí do Musubi. E eu acho isso tão marcante porque a gente consegue ver, pô, são 2 caras que curtem tecnologia e fala besteira, sentados para gravar um podcast, a gente consegue chamar alguém como a Pima e fazer um assunto tão legal acontecer. Então, pra mim, assim, é marcante porque tudo isso mostra, né, pra que caminho a gente precisa seguir nosso propósito, né? Não precisa ser grande. Tem que ser importante pra você, não para os outros, não que os outros vão achar, né? É importante pra você. É, E aí, exatamente. seguindo sobre isso, vamos fazer então, vamos começar então a parte que a gente prometeu no episódio passado, né? Você sempre passa algumas atividades para os pacientes fazerem após consulta para dar aquela para que a pessoa consiga retrabalhar. Então você falou que você trabalha lá dentro do método Fênix, você falou que você trabalha com os pacientes, né? Tanto no primeiro episódio que você falou um pouco da sua trajetória, agora no segundo você falou um pouco sobre como que você aborda os pacientes. E daqui para frente, o que as pessoas deveriam conseguir trabalhar na vida delas para elas conseguirem realmente seguir o propósito delas e vencer, né? Essas travas do dia a dia. Então, eh, antes de mais nada, pessoal que está ouvindo, vocês precisam olhar para dentro de si mesmo, assim. Eu quero sempre deixar isso enfatizado, porque isso não é uma frase clichê. É verdade. Vocês precisam olhar para dentro de si, entender quem que é você, o que que está fazendo, quais são os seus bloqueios, quais são as origens das coisas, porque não adianta nada eu falar que o que eu realmente faço para as pessoas que eu atendo, né, após a consulta, se vocês não olharem para dentro antes, né? Senão nada disso vai fazer sentido. Então, assim, eu vou dar spoiler de 3 atividades que eu falo para as pessoas fazerem, porque é uma coisa que realmente consolida o aprendizado de todo o processo de renascimento, né? Porque lembra que eu falei lá no episódio passado que nós somos como estações de rádio, né? Tudo que a gente atrai pra gente é o que a gente está emitindo para o universo. Então, se você reclama, a sua frequência energética fica lá embaixo e você só atrai mais problema para você, mais motivo para reclamar. Com certeza vocês já passaram por dias assim, que você acordou bem, e aí você aconteceu alguma merda no seu dia que você ficou puto, e aí depois desse momento começou a acontecer um monte de coisa ruim. Já aconteceu com vocês isso? Nossa, pra caramba. Então, por quê? Porque você não soube lidar com aquilo, e aí você começou a vibrar numa frequência lá de baixo e começou a atrair mais problema para você, virou uma cascata de problema. Então,
essa é uma prova, gente, que não é simplesmente palavras jogadas ao vento. Nós realmente atraímos aquilo que a gente está emanando, o que está na mesma frequência que a gente, né? Então, a primeira atividade de todas é acordar agradecendo tudo que você tem. A gratidão é uma das frequências mais altas que tem. E não adianta falar e sentir de coisas diferentes dentro, tá? Porque o universo, ele não ouve as suas palavras, ele sente. Ele sabe o que você tá sentindo. Então, o que vale é o que você sente de verdade. Por isso que eu falei que não adianta você fazer isso se você não olhar para dentro de si antes. Se você achar que gratidão é uma coisa totalmente superficial, né? Porque foi meio banalizado esses últimos tempos, né? Ai, gratiluz. Essas coisas assim começam a banalizar. Mas na verdade, gente, a gratidão, ela é você agradecer pelo que você já tem. Porque se você não agradece pelo que você já tem, as coisas novas não vão vir. Imagina uma criança, você dá um presente para ela, e em vez dela agradecer, ela olha e fala: "Ah, mas não era isso que eu queria", e joga pro lado. Tipo, qual que é a chance dessa criança ganhar um presente novo? Zero, né? Ninguém Uhum. vai querer dar um presente para essa criança de novo. Puta, que pessoa, que criança ingrata. É a mesma coisa. O que você tem hoje, você agradece? Se você tá exercendo ingratidão ao que você já tem, o universo não vai te mandar mais. Ele sempre vai mandar o que você tá vibrando, né? E a ingratidão, ela só vai te tirar mais. Então, assim, é acordar já agradecendo todos os dias por tudo que você tem. E tudo que eu digo, tudo mesmo. O ar que você respira, você já parou pra pensar que tem gente que paga caro pra cacete pra conseguir respirar? Você já agradeceu pelo ar que entra nos seus pulmões? Você já agradeceu pela casa que você tem? Você tem um teto, muita gente não tem. Comida na mesa, muita gente não tem. Você ainda almoça e janta pensando em outra coisa, você nem viu o que você comeu. Olha a ingratidão disso, Uhum. né? Você precisa olhar realmente o que você tem hoje, cara, agradecer de coração. Coisas que você acha que é obrigação hoje pra você, na verdade é luxo. Água encanada, energia elétrica, cama. Cara, quantas pessoas querem uma coisa dessa e você nem agradece pelo que você tem? Então é começar a perceber tudo que você tem hoje e agradecer por tudo que você tem, tudo que você já conquistou. Segunda atividade, antes de dormir, visualizar o futuro que você quer e já agradecer por ele. Porque no momento em que você começa a vibrar na frequência do que você quer lá na frente, você sintoniza com esse futuro. E como assim já agradecer por ele, se nem aconteceu? É porque você já tem a certeza de que isso vai vir para você. É você ter a certeza de que aquilo já é seu. Então você agradecer é você entrar numa frequência da gratidão que é alta e ao mesmo tempo sintonizar com aquele futuro que você quer. E isso vai te trazer mais próximo desse futuro. Isso vai trazer mais perto. Então, visualizar tudo que você quer com o máximo de detalhe possível e agradecer por tudo aquilo que você sabe que já é seu. Cara, isso não é para qualquer um não, tá? Isso é uma coisa que é é é é uma coisa muito evoluída. Se você realmente conseguir fazer isso de coração, sentindo realmente gratidão e tendo a certeza de que aquilo já é seu, cara, parabéns, porque você já vai ser um ser muito evoluído. Terceira e última atividade. Ou, pode falar. Eu ia comentar só essa questão da gratidão, que assim, quando você começa, é uma coisa tão básica, cara. Por exemplo, na minha época de pandemia, eu tava conversando com a minha terapeuta, ela falou pra mim, cara, você já foi em São Paulo? Então eu falei pra ela, Nairete, cara, uma coisa engraçada sobre São Paulo é que quando você vai na Paulista, você não consegue olhar pra baixo. E isso dá um outro ar pra pessoa, porque quando você caminha todo dia da sua vida olhando pra baixo, parece que tudo é uma merda, cara. É É, impressionante isso. Parece que a vida é uma merda, parece que tudo que você faz é uma merda. E quando você começa a caminhar olhando para frente, essa simples coisa, parece que tudo muda.
E sabe, quando você tá num lugar onde você só consegue olhar para cima, onde tudo é maravilhoso, onde você se sente bem, onde você se sente em gratidão com aquilo, porra, nossa, isso é outra coisa. Sabe, você sente aquilo de uma outra maneira. É uma coisa básica, é uma caminhada que você faz, mas só o fato de você estar em um espaço onde você olha para cima, onde você não vive mais agora olhando para baixo, nossa, muda sim, mas muda de um jeito que é incrível. Então, você percebe que é só questão de perspectiva. Se Pois você é. tá olhando para baixo, usando isso como analogia, né? Você fica a vida toda olhando para baixo, você só vê merda, só vê buraco. Agora, Literalmente você momento. só vê merda, né? Porque É, as ruas estão falando pra você. exatamente. Você só vê merda e buraco. Agora, quando você olha para cima, você vê, cara, o mundo inteiro. Muita gente que veio falar comigo, porque esse mês passado eu lancei um vídeo sobre depressão, não sei se vocês dois viram, um vídeo todo cinematográfico sobre como que é a vida de uma pessoa com depressão. Isso veio um monte de gente falar comigo que, cara, eu me identifico muito, mas eu não vejo saída. Para mim isso é muito complicado e eu já perdi as esperanças, isso é mais forte que eu. Sabe o que eu respondo? Tipo, no momento em que você coloca isso como identidade sua, de que você é assim, ponto final, e que isso é mais forte que você, é lógico que você não vai conseguir sair dessa, né? Porque eu sou muito transparente, né? Se a pessoa vai falar isso e eu falo, tipo, ai, não, mas olha só, como o mundo é bonito e a vida é bela. Não, isso não adianta porra nenhuma. Eu sei como é isso. Então, assim, ó, se você continuar assim, você vai ficar assim mesmo. Ué, se você acha que essa é a sua realidade, essa é a sua identidade, você toma isso como identidade e você realmente acredita de que isso é mais forte que você, é óbvio que isso vai ficar mais forte que você. Agora, o momento em que você falar, não, basta, eu preciso fazer alguma coisa, que nem foi o que eu fiz, né? Ah, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, eu não aguento mais ficar assim, eu sei que existe uma esperança, mesmo que seja mínima, assim, um fiozinho de esperança. Essa é a brecha para você mudar. Essa é a brecha para você virar o jogo ao seu favor. Mas quem anda olhando para baixo nunca vai conseguir olhar o que tem em cima. Isso é fato. Então, por isso que eu falo, o momento em que você começa a agradecer, você começa a olhar para cima, começar a levantar a cabeça. Porque se você só reclama, você fica para baixo, para sempre. Você começa a agradecer, sua cabeça começa a levantar, você começa a ver as coisas por uma outra perspectiva. Porra, eu sempre, por exemplo, pagar boleto. Cara, pagar boleto. Como que você paga boleto? Você paga e você fala, puta, vamos se preocupar agora com o próximo. Eu paguei esse, mas puta, agora eu tô sem dinheiro na conta. Puta, mas agora como que eu vou fazer pra pagar o de amanhã? Se você faz isso, você vai sempre ter falta de dinheiro. Porque o que você tá alimentando? A sua incapacidade de ter dinheiro. Está alimentando, estando ali no fluxo de negatividade para sempre. É um ciclo, é uma roda de hamster. Agora, quando você paga o boleto e fala, puta, gratidão. Gratidão por eu ter pago esse boleto, que eu consegui pagar ele antes do vencimento, que eu consegui dinheiro para isso. Cara, esse dinheiro foi muito abençoado, chegou no momento certo, eu consegui pagar esse boleto. Vocês percebem a diferença? É o mesmo evento, só que com reações totalmente opostas. Eu vi uma análise uma vez que eu achei muito legal, que a pessoa fala, que eu não lembro quem foi o pensador, mas eu achei interessante a análise, que era, tipo, independente se você afirmar, né, que para tudo tem um jeito, ou que nada, ou que aquilo acabou e nada vai dar certo, em ambas as ocasiões você tem razão, né? Então, tipo, Exato. independente, você tem razão. Se você acredita realmente que depressão é isso, acabou minha vida, eu vou ter que me entupir de remédio pelo resto da vida e vou só sofrer, ok. É isso mesmo, cara. Você tá certo. Agora, você também fala, não, mano, eu não aguento mais viver assim, eu vou mudar, eu vou trabalhar outra coisa, eu vou entrar numa nova, eu vou realmente procurar.
novas experiências, né? Novas experiências que vão desencadear novas emoções. O Joe Dispenza, acho que é Joe Dispenza, que ele fala sobre isso. Ele escreveu alguns livros com relação a isso e ele fala justamente isso, que são quando você desencadeia novas experiências, você desencadeia novos sentimentos que desencadeiam uma nova realidade. Exatamente. Eu anotei, onde foi que eu anotei isso? Peraí. Que é o seu pensamento cria um sentimento que cria a sua realidade. Alguma coisa assim. É exatamente isso também. Não adianta você achar que o milagre vai descer do céu e vai mudar a sua vida. Não adianta. Se você fica esperando, nada vai acontecer na sua vida. Então, ai, Pimi, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas. Cara, se você esperar ter vontade de fazer as coisas, você não vai fazer nada. É por isso que a procrastinação existe. Porque a procrastinação é você esperar ter vontade. Só que isso não existe. Você que faz realmente acontecer. Então você vai ter que fazer, mesmo se você não quer. Mesmo se você tá sem vontade, vai ter que fazer. Tá com medo? Vai com Vai medo com mesmo, medo sim. mesmo. Vai Vai com com medo medo mesmo. mesmo. Porque assim, é aquela frase: criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Final. Cara, eu tô com medo. Cara, foda-se, vai com medo mesmo. Você vai perder um braço? Você vai morrer? Às vezes a gente tem um medo de umas coisas que não faz sentido nenhum. Aí depois que você faz, você olha pra trás e fala: nossa, não foi tão ruim assim quanto eu imaginava. Né? Isso não significa que tudo vai dar certo na sua vida. Claro que não. Mas, cara, quando você começa a visualizar a vida de uma outra perspectiva, de que você é, de que sua vida é 100% responsabilidade sua, e que todos os desafios que aparecem na sua vida é para te evoluir, cara, sua qualidade de vida vai lá pro céu. Porque quando a gente fala problema, né? Eu não gosto de usar a palavra problema. Porque problema inconscientemente traz uma ideia de que não tem jeito. Que é uma coisa muito grande, que é um monstro que você não consegue resolver. Quando você troca a palavra problema para desafio, dá até uma motivação a mais, assim, para enfrentar. Cara, é um desafio. É um desafio para sua evolução. Você realmente quer evoluir? Tudo que acontece de negativo na sua vida é um teste. Nada é por acaso. É tudo para sua evolução. Então, assim, voltando naquelas atividades, a terceira atividade é parar de reclamar. É realmente, cara, interrompe esse fluxo aí de reclamação, cara. Por no mínimo 7 dias. Porque se eu só falo para as pessoas, parar de reclamar, a pessoa ela vai dar uma desviada, vai escorregar. Uhum. Agora, se eu falo, cara, 7 dias sem reclamar, tanto verbalmente quanto mentalmente. 7 dias. A pessoa vai se dedicar 7 dias para isso. Porque depois disso vira automático. Você já tá com uma consciência mais presente, assim. Então, quando você vai começar a pensar alguma reclamação, você já para e fala: opa, não, pera. E aí você vai. Porque, assim, as emoções, gente, elas não são controláveis, né? Elas vêm, elas aparecem, não tem. A dor, ela vem. Não tem como você controlar isso. É igual quando você corta o dedo. Dá pra você evitar a dor? Não, a dor vem. É igual a emoção ela vem. Só que a sua opção é você sofrer ou não. Sofrimento é 100% opcional. Tem um conceito do budismo sobre isso, né? A gente falou do budismo no episódio passado, tem um conceito do budismo sobre isso, que é o conceito da segunda flechada, né? É, Primeira flechada é inevitável, né? Porque você simplesmente toma, você não viu de onde veio. Agora, a segunda flechada, você sabe exatamente de onde a flecha veio e qual a trajetória dela. A segunda flechada é opcional. E a segunda flechada é justamente você ficar sofrendo e ficar revivendo isso, né? A dor é inevitável, o sofrimento opcional, né? Você fica ali revivendo aquilo, né? E aí você permite uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma É, 20ª flechada. eu acho que a gente pode presumir, na verdade, que o sofrimento ele é diretamente ligado à estagnação, né? Toda pessoa Hum, que fica parada vai sofrer.
inevitavelmente, Exato. porque a dor, ela é aquele processo estimulante, mas também de alerta sobre o que tem de errado. Eu acho que eu falei isso na conversa da gente, que tipo, meu professor do Aikido, ele falava isso direto, que tipo assim, se você faz um movimento e o movimento dói demais, é porque tá errado. E se você continua persistindo nesse erro, você vai quebrar alguma coisa, vai quebrar um braço, vai deslocar o ombro, mas bom, se o estímulo da dor não é o suficiente para que você perceba o erro, então o estímulo aumenta. E ele vai aumentar até o ponto onde realmente ele desconforte, porque não tem um limite. O limite é você que vai determinar e dizer, porra, é isso aqui tá me deixando desconfortável. Mas se para você tá de boa, então vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, tomando a proporção até que se torne sustentável. Exatamente. As pessoas, elas têm uma mania de sofrer, de reclamar, sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele lida a reclamação como uma forma de ação. Olha que loucura. Quando você Uhum. reclama, você meio que fala pro seu cérebro que você está fazendo alguma coisa a respeito. Então ele alivia a dor, sabe? Então, e é totalmente falso, óbvio, né? Quando você reclama, você só tá colocando mais lenha na fogueira para aquela dor. Então o que você tem que fazer é, em vez de sofrer, você agir. É agir, cara. O que eu posso fazer hoje que tá ao meu alcance, com as ferramentas que eu tenho, para que isso não aconteça de novo? E você também entender por que isso doeu tanto em mim. Por que isso aconteceu? Porque lembra, tudo tem um motivo, todo comportamento seu de hoje, toda reação que você tem hoje deriva de alguma coisa do seu passado. Tudo. Coisas que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, quando a gente ouve quando a gente é criança, né? Não fale com estranhos. Cara, é lógico. Você vai proteger a criança de pessoas de má índole, né? Pessoas que podem sequestrar a criança. Tem que ensinar isso mesmo. Só que o que isso acontece quando a gente é adulto? A gente ouve tanto essa frase quando criança, quando adulto a gente continua não falando com estranhos. Quando a gente cresce, a gente continua não fazendo amizade com qualquer pessoa que passa pela rua. Porque é uma pessoa estranha. Agora, todo mundo que você conhece hoje foi estranho um dia na sua vida. Então você percebe que coisas bestas, cara, não fale com estranhos, te desenvolveu hoje a sua parte social. Pessoas que são muito quietas, por exemplo, que não falam absolutamente nada, provavelmente são pessoas que ouviram muito. Ai, porque você é muito bonzinho. Tipo, a sua melhor qualidade quando criança era ser bonzinho. E os adultos te elogiavam por isso, por você não ser bagunceiro que nem as outras crianças. E aí isso desenvolveu o quê? Uma timidez gigantesca quando você vira adulto. Medo de fazer qualquer coisa pra perder o status de uma boa pessoa, né? Exatamente. Então, assim, é isso que eu falo de acordar a sua mente. É você entender de onde vêm seus comportamentos e por que eles estão aí. Cara, nada é de graça. Nada tá na sua cabeça e no seu comportamento de graça. Sempre tem um motivo, né? Então, saia do piloto automático. Acho que esse é E eu um. acho que é uma das coisas mais difíceis, você sair do piloto automático, porque quando a gente se condiciona tanto tempo, assim, na verdade, acho que a criação de hábitos, pronto, tá aí outro livro, eu vou fazer uma venda aqui, né? O poder do Poder do hábito. hábito, né? Sabia. Eu pensei, é o poder do Esse hábito ou hábitos atômicos que ele tá falando. É, é porque a gente tá ganhando aqui por fora, né? Um cachezinho, aí eu vou fazendo as recomendações. Mas, brincadeira, mas assim, O Poder do Hábito é um ótimo livro para entender que é exatamente o que você falou, cara. Se você segue uma semana, você consegue transformar isso em um hábito, porque é a questão de você transformar a regularidade. A consistência é mais importante que a intensidade. E a gente tem dificuldade de entender isso, né? A gente quer aprender tudo bem, né? Tem muita tecnologia que acelera as coisas, então a gente tem essa ilusão de que você pode fazer uma faculdade em 3 dias e se tornar um doutor. E uhum, não é, o caminho não é bem por aí. Então, quando você é consistente no que você faz, você ganha, tem muito mais resultado do que a pessoa que é intensa naquilo que faz. Não que a intensidade seja ruim, mas que só a intensidade não é suficiente.
Ela não Tem que resolve. ter, tem que ter a consistência, porque sem a consistência você não chega em lugar nenhum, sabe? Porque a disciplina é a mãe do êxito, né? É, A frase clássica. E tem disciplina é uma. liberdade, né? Só comentando aqui rapidinho, uma coisa que eu coloquei como exemplo na minha vida atualmente é justamente esse ponto da consistência, né? Eu queria sempre fazer muitas. Eu tava querendo perder um pouquinho de barriga, eu falei, pô, eu preciso fazer caminhada. Aí eu comecei a fazer caminhada e eu queria sempre andar vários quilômetros, não sei o quê. Qual que era o resultado? Eu sempre desistia. Eu fazia por 2, 3, 4 dias e parava. Agora eu tô há 2 meses fazendo certinho. Por quê? Porque eu simplesmente internalizei feito é melhor que perfeito, eu vou andar 2 quilômetros. Só. Por quê? Porque se eu tô já andando 2 quilômetros e me deu vontade de andar mais dois, mais dois, mais dois, eu ando. Agora, se eu ficar todo dia, putz, eu tenho que andar 10 quilômetros, eu não vou andar. É, Então, o grande problema é que as pessoas elas colocam um objetivo muito alto e não transformam em pequenas metas, não dividem em pequenas metas. Né? Então, quando você tem um objetivo muito longe e você não enxerga o caminho até lá, aí você não consegue chegar nunca, né? E tem a tríade do sucesso que eu falo, né? Que é a persistência, a constância e disciplina. E persistência é diferente de insistência. hum, Persistência é você pegar, entender o que deu errado ali, reformular, reformatar, fazer de novo de um jeito melhor até passar. É o que eu falo, o sucesso, o sim, né? O sucesso ele existe. O sim ele existe. Só que quantos nãos você vai aguentar até lá? Será que você tá desistindo no último não antes do sim? uhum, Então, assim, quantos nãos você aguenta até chegar no sim? O sim, ele tá lá. Agora, você realmente está conseguindo persistir, ter constância e disciplina? Senão não adianta nada, né? Que a gente tava falando as pessoas, elas querem um resultado tão imediato, cara, que vira uma coisa impossível de ser alcançado. Que nem o Edgar falou, né? A pessoa quer virar doutor em 3 dias. Cara, consequência é isso das redes sociais, né? Que mal, que acostumaram mal as pessoas a terem sempre uma coisa na mão e de imediato, assim. Até mesmo a ilusão, né? Porque eu acho que assim, a mídia digital, ela tem que vender. Eu não acho que a mídia digital, eu acho que assim, a televisão já vende isso desde o momento em que é formado, o rádio já vende isso. Eu acho que a venda, ela sempre tem que ser uma visualização onde tudo é maravilhoso, onde tudo é bom, porque assim, você compra daquilo que você se identifica e você nunca quer se identificar com algo ruim. Só que quando você vai para rede social, ela deixa de ser algo institucionalizado, que precisa seguir um conjunto de regras para poder fazer uma execução de uma venda. Ela passa a ser algo completamente desregulado, onde é uma grande terra de ninguém, onde todo mundo pode vender o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. E isso é um pouco problemático porque as pessoas elas vendem o que elas não têm da seguinte forma: você pega um cara que não tem onde cair morto, mas ele bota uma roupinha bonita e vai para perto de um bairro onde tem carro de luxo. E ele vende a vida dele como se ele fosse um milionário de sucesso, e ele não é. Isso Uhum, instiga as pessoas que visualizam aquilo a tentarem se comparar, tipo, pô, como é que uma pessoa tão jovem tem tudo isso e eu não tenho, né? Então, sim. assim, eu acho que a grande merda da rede social é essa falta de padronização e de logística. A verdade, não tem regras para publicidade. Ela não tem regras para o marketing. Você vende o que quiser do jeito que você quiser e foda-se, tá ligado? Se der alguma merda, depois a gente vê a merda que deu. Não tem muito o que fazer sobre isso. Que é diferente, por exemplo, da televisão e do rádio. Você não bota qualquer merda para vender na televisão. Você não bota qualquer merda para vender no rádio. Então, assim, eu acho que falta ainda um pouco de regra no espaço digital. Eu acho que o espaço digital ainda está muito mato. Melhorou bastante, muita coisa mudou, mas eu acho que ainda está muito mato. É, porque, assim, internet é terra de ninguém, né? A pessoa faz o que quer. Então, o momento em que ela, ela vê que tem um monte de gente ganhando dinheiro com produto digital, por exemplo, ela vai querer fazer um produto digital dela, às vezes ela nem entende direito sobre o assunto que tá vendendo, mas quer vender só pra ter dinheiro. Então, também isso vira uma banalização, né? Das coisas. Então, porra, é ter um imediatismo
como doença mesmo, né? O imediatismo, assim, principalmente para a geração mais nova, o imediatismo ele tá muito presente. É, e isso é um veneno, porque essas pessoas elas não sabem passar pelo processo. O imediatismo é aquele pensamento, né? O dinheiro como causa e não consequência, né? Que você também tinha levantado esse ponto, né? Exatamente. Porque o dinheiro, ele é consequência de você viver o seu propósito. Se essas pessoas de imediatismo não estão nem aí com o propósito, elas só querem dinheiro. Então, quando você corre atrás de dinheiro assim, gente, é uma armadilha gigantesca, porque aí o dinheiro, se vem, ele vai embora. Então, assim, é realmente. É que aí a gente vai entrar na parte do ser para ter, né? Porque muita gente fala que, eu vou ser feliz só quando eu tiver dinheiro. Eu vou não sei o que só quando tiver alguma coisa. Quando você foca muito antes no ter para depois ser, você nunca vai conseguir nada. Porque o certo é você ser para depois ter. Lembra que eu falei, acho que foi no episódio passado, né? De que o ter, ele é consequência do ser. Uhum. O mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Não tem como você ter alguma coisa sem ser antes. Porque você tem o que cabe na sua mente ali. Então, se você quer ter uma coisa antes, a sua mente, ela não cabe na sua mente aquilo lá. E o que vai acontecer? Você vai perder aquilo. Você precisa primeiro expandir a sua mente para depois ter, ou ter a consequência. Né? Então, essa é uma das diferenças entre ter uma mentalidade rica e uma mentalidade pobre. E não, eu não tô falando de mentalidade de gente rica e mentalidade de gente pobre. Não, é uma mentalidade rica e uma mentalidade pobre. Uma pessoa que não tem recursos financeiros pode ter uma mentalidade rica. E o contrário também. Então, uma dessas diferenças, além do que eu falei, é que, cara, o dinheiro ela é uma consequência. A mentalidade rica foca que o dinheiro é uma consequência. Uma consequência de seus resultados bons, de você fazer um trabalho bem feito, você se destacar da concorrência, é uma recompensa pelo que você faz bom. Agora, a mentalidade pobre é o quê? O dinheiro é um tempo que eu estou dando para a empresa. Então, você vende o seu tempo para uma empresa. E você não pensa a longo prazo. Você está só vendendo o seu tempo ali em troca de uma segurança mensal ali. Né? Então, é pensar a curto prazo. A mentalidade rica pensa a longo prazo. E segurança é uma ilusão também, né? Não existe Eu ia segurança falar Exatamente. total e isso absoluta. agora. Eu ia falar isso agora, cara. Porque assim, a gente gasta tempo demais se informando com coisas que às vezes não têm tanta relevância. Por exemplo, educação financeira é uma coisa básica que todo ser humano precisa ter. E se você não teve isso na sua instituição, você tem que buscar isso na sua vida. Porque você precisa entender que quem constrói esse espaço de segurança não é o seu trabalho. Porque você pode vender seu tempo, mas ele não necessariamente vai lhe garantir qualidade de vida. Então você precisa entender que você que vai ter que estudar um pouquinho mais e entender como é que você vai construir, né, esse espaço. Então não é só ganhar o dinheiro, é saber É, poupar o dinheiro, é saber investir o dinheiro, é saber fazer também o dinheiro trabalhar para você, né? E é óbvio, você não vai virar um magnata do petróleo da noite para o dia. Não é isso, mas é entender que assim, se o que você ganha é o que você gasta, então não tem vida para você viver. Porque o dinheiro faz parte da sua manutenção e você tem que ter um pouco de responsabilidade com ele, né? Não tem como, tudo bem, né? A gente entende que, assim, tem pessoas que ganham um salário mínimo num país como o Brasil, um salário mínimo você, infelizmente, não vai conseguir poupar. Você vai ter que fazer um corre por fora para poder tirar algo mais, né? Especialmente se você morar sozinho. Então, assim, há de se entender as dificuldades que existem, né? Mas, assim, para as pessoas que ganham mais. É interessante perceber que, assim, se você ganha 3, 4 salários mínimos, cara, não papoca, sabe? Não papoca o dinheiro todo.
porque você já está num estágio onde você consegue guardar pelo menos e você não consegue conto, né? Nessa parada de 3, 4 salário mínimo, brother, tem alguma coisa errada, sabe? Você tem Então, que fazer uma revisão aí do comportamento. a maior prova disso é que essa coisa que não é sobre dinheiro, né? Quem ganha na Mega Sena, sempre, é incrível isso, né? Porque quem joga na Mega Sena, normalmente são pessoas de mentalidade pobre. Normalmente não, sempre, pessoa de mentalidade pobre, porque tá esperando que um bolão chegue até a sua vida de graça, né? Então, assim, é, é, essas pessoas preferem ganhar do que conquistar. Elas não querem passar pelo processo. Eu tenho um amigo que ele joga na Mega Sena toda semana. Cara, faz anos isso. Se ele pegasse esse dinheiro que ele gastou em todas as vezes que ele jogou na Mega Sena, porra, ele teria um patrimônio passivo ali, hoje. E por que que as pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem todo o dinheiro em uma semana? Porque tudo isso não coube na mente da pessoa. Ela tem uma mentalidade pobre ali de querer gastar, é curto prazo, vai lá e gasta 1 milhão em festa. Cara, por quê? Quer compensar toda a vida pobre que teve até hoje. Isso é mentalidade pobre. É não saber multiplicar o dinheiro que tem. E aí perde tudo, porque acha que o dinheiro é infinito. Né? Essa é a maior prova que tem sobre mentalidade rica e mentalidade pobre. E, São pontos, não, são fala pontos aí. interessantes, né? Que é, o Kiyosaki, né? O Robert Kiyosaki, ele fala muito sobre isso, né? Que é o pai rico, que é o do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Aham. Ele sempre trabalha sobre isso, né? Sobre a diferença entre o pai rico dele e o pai pobre, né? É, É justamente isso, você se permitir. Tem uns caras também que trabalham muito sobre essa linha que ele fala sobre o pensamento da permissão, né? O você se permitir. Muitas vezes essa galera internaliza também que sempre foi ouvindo, né, durante toda a vida que dinheiro é feio, dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, você não deve conquistar riqueza porque ser pobre é ser humilde é, e várias outras coisas, você simplesmente começa a ver o dinheiro como uma praga. Então, por mais que você fique correndo na rodinha do rato ali, desesperado por dinheiro, tem um monte de crença dentro de você que não foi quebrada e você simplesmente. A primeira coisa que você faz quando você pega o dinheiro é repulsar ele. Por isso que o é, cara vai lá, ganha na loteria e a primeira coisa que ele faz é fazer uma festa bilionária. é, exatamente. Então, além de tudo isso, sempre tem umas crenças enraizadas. Então, assim, nunca é sobre dinheiro. É sempre mentalidade. Tudo é sobre mentalidade. Relacionamentos nunca é sobre o próprio relacionamento, é sobre mentalidade. Cara, tudo na sua vida é sobre mentalidade. É o que eu falei, o mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Se você não trabalha a sua mentalidade, você não vai conseguir fazer nada na sua vida bem feito. Então não adianta você ganhar 10 mil por mês e gastar 20. Porra, Esse é o mais comum, diga-se. exato. Então, assim, nunca é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Sim. Mas, Quanto ó, mais você ganha, mais você gasta. é, a gente vai caminhando aqui, né, para a nossa finalização do segundo episódio aqui com a Pimen. Nem se preocupem, né, porque vocês. Então, sempre está por aqui. Na verdade, a pessoa que mais está aqui depois de eu e o Regis. Né? Então, assim, Eu tô, nem eu tô se aqui pra, preocupem. eu tô aqui para quebrar padrões de assuntos. Sim, sim, com certeza. É, a gente vai deixar todos os links, né, aqui na descrição, inclusive aí do perfil da Pimen, para vocês poderem entrar em contato com ela, né, agendarem até as consultas de vocês, caso vocês julguem necessário. Vai ser sentindo que está passando por um momento de dificuldade, eu acho que é uma oportunidade assim única para você poder vivenciar. E assim, né, colher também um pouco disso que a gente falou nos episódios, né, saber que também não estamos aqui para ser ossinhos carinhosos, né? A gente traz esses temas justamente para dar um pouco de impacto, mas também gerar reflexão, para que as pessoas possam ouvir, mas também entenderem que o processo de cura
ele leva tempo, né? E é uma trajetória do mesmo jeito que o processo de adoecimento é, né? Você não fica doente do dia para a noite, mas você também não fica curado do dia para a noite, né? Tudo isso é um processo que tem que ser atravessado. Exatamente. É, agradecendo aí, né, imensamente, né, a Pini por ter aqui, né, vindo e compartilhado todo esse conhecimento, toda essa trajetória e até mesmo a experiência de vida, né, dela, pessoal, aqui com a gente. Eu que agradeço. Nossa, é muito bom estar aqui com vocês. Podem me chamar mais vezes, estou sempre aberta aqui, porque esse conhecimento é uma coisa que todo mundo precisa ouvir, sabe? É um despertar da mente muito forte. E eu vou reforçar aqui, para todos vocês que estão ouvindo, que vocês precisam fazer, sempre elevar a sua frequência energética, né? Então, uma coisa que eu vou finalizar aqui com uma atividade chave de ouro, que é fazer a lista das 3 bênçãos. Ao final de todos os dias, vocês peguem um papel e caneta, tá? Não vai fazer isso no celular. Papel e caneta, escrever 3 bênçãos que aconteceram na sua vida, naquele dia, no seu dia, tá? 3 bênçãos que você vai agradecer e do lado você vai escrever por que que você tá grato por aquilo. Vocês vão ver que fazendo isso todos os dias, vocês vão começar a mudar aos poucos a sua perspectiva de vida. Então eu agradeço vocês dois por terem me acolhido aqui, por trazer esses assuntos que são muito pertinentes e realmente muito importantes para as pessoas entenderem. E tamo junto, sempre. Sempre que vocês precisarem, eu tô aqui. E aí, as pessoas que precisarem, me chamam ali no Instagram. Eu tenho um e-book que eu escrevi também sobre 7 armadilhas que você cai, que é muito bom para você também ter uma consciência maior. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. De verdade. Agradecemos de coração. E muito obrigado a todos que nos ouviram. Agora quem vai fazer o agradecimento ao Ivanildo sou eu. Muito obrigado, Ivanildo, por nos Ah, não, ouvir. pensei que ele esqueceu. Jesus. Achou que a gente ia esquecer. Grande Ivanildo. Grande Ivanildo que está sempre nos ouvindo. Agradeço a todos aí que nos escutam. Um abraço e até a próxima no Musubi. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.